Bom, prosseguindo o nosso estudo de História da Igreja, estamos no livro 4. Vamos agora à página 68 falar sobre o item 16, Juliano Imperador. Bom, vamos lembrar os eventos da última aula do que nós falamos. Eu já coloquei a data aí para vocês. Estamos no ano 361 da era cristã, tá bom? Ou seja, 361 estávamos há cerca de 50 anos, 40 anos, desde que Constantino organizou essa igreja, né? Tá bom? E o que ocorre? Nesse período que ele organizou, até chegar ao ano 361, o Império Romano mudou assim de religião algumas vezes, né? E agora vai ter uma mudança terrível. Quais foram as mudanças? Bom, resumindo, quando Constantino se converteu, a religião, a história comprova, era dupla. Tinha os pagãos, tá bom? E tinha os católicos. As duas religiões funcionavam juntas, não tinha problema. Inclusive, Constantino, ele frequentava as duas. Depois, os filhos de Constantino, eles adotaram o catolicismo e eles perseguiram a religião pagã. Então teve um período que catolicismo e paganismo conviviam. Quando? No período de Constantino. Depois, nos filhos de Constantino, o paganismo já foi proibido. E as igrejas que não batizavam recém-nascido também já estavam sendo perseguidas. Falamos até de um campo de extermínio que eles tinham criado, né? E aí, também nesse período, depois que Constantino morre, aconteceu que o catolicismo se dividiu em dois. O catolicismo, ele ficou conhecido como catolicismo romano, que era onde estava o Papa, e o outro era o catolicismo ariano. E esse catolicismo ariano, assim, ficaram dois filhos de Constantino, dois imperadores, né? Sendo um que era católico romano e o outro era católico ariano. Ou seja, aí teve uma outra fase, então, que eram dois tipos de catolicismo, metade do império num catolicismo e metade do império no outro. Bom, no ano 350, o que aconteceu? Morreu o católico romano, o imperador católico romano, que era Constante, né? O nome dele, o filho de Constantino, chamado Constante. E aí Constâncio II, que era o católico ariano, ele assumiu o governo total. E aí ele já nesse período, né, que nós estudamos, que terminou agora, ele tem momento até que ele obriga o Papa a assinar uma confissão ariana. Ou seja, eram grupos políticos e que o imperador decidia, né? Não era nem o religioso, não era nem de fato as pessoas que pelo menos estudassem no catolicismo, não era, porque o imperador chegava, dava uma ordem: olha, agora vai ser ariano. Lembre-se, o que é ser ariano? Ser ariano é você acreditar que Deus morreu na cruz, mas o Deus que morreu na cruz era um Deus menor, que não era o Deus eterno, né? Foi um Deus menor que foi gerado. Enquanto o oposto, né, que Alexandre pregava e que a Igreja Católica aprovou, era: quem morreu na cruz foi o Deus eterno. Esse era o debate, né? Bom, então chega um período então que o Império Romano era só católico ariano, até que morreu esse Constâncio II. Foi a última parte que nós estudamos. E agora quem é que vai substituir ele? É Juliano Imperador. Bom, mas você precisa lembrar também quem era esse Juliano. Ele era um parente de Constantino. Quando Constantino morreu, a família dele, né, os filhos dele, que são os católicos, eles decidiram matar a família toda para não ter concorrência, né, ao governo de Roma. E esse era um menino de 6 anos. Ele falou: não, vou matar esse menino não, deixa esse menino aí. E colocaram ele lá num canto exilado. Ele tinha que ficar estudando a Bíblia
dia e noite, o garoto ele cresceu revoltado com o catolicismo, porque quem matou os parentes dele obrigava ele a estudar a Bíblia, né? Só que o tempo foi passando, o garoto ficou quietinho lá no canto dele, até que o que aconteceu? Morreram todos os filhos de Constantino. Bom, eles tinham mandado matar praticamente todos. Quem sobrou? Aquele garoto, que agora já era um homem, né? Juliano, né? E ele se torna imperador e ele vai fazer uma outra mudança na religião do império, que agora vai ser uma mudança para o paganismo. Ou seja, Roma volta a ser pagã. Até esse período ela era católica. Os católicos dizem que ela era cristã. Os historiadores dizem que ela era cristã. Cristã não, ela era católica. Ela era católica. Lembrando que na doutrina católica, esse período aqui que eles estão vivendo é o reino de Deus. Apocalipse capítulo 20. Satanás já foi preso, né? Por isso que eles pregam hoje que Satanás está preso. Católicos e protestantes pregam isso, né? Então aqui Satanás tinha sido preso, era o reino de Deus se cumprindo. Só que está acontecendo uma série de coisas estranhas nesse reino de Deus, né? Eles estão matando pessoas que querem seguir o cristianismo, mas não querem seguir o cristianismo católico. Então, vamos dizer, esse reino de Deus está acontecendo um monte de coisa estranha. E agora o reino de Deus volta a ser pagão, ou seja, durante o milênio do Apocalipse, capítulo 20, né, essa é a crença deles, eles já estavam vivendo esse período. Né? Durante esse milênio, mesmo com o diabo preso, estava acontecendo coisas ainda ruins a ponto de um imperador ser pagão. Não? Pois bem, então, página 68, ano 361 da era cristã. Este período é marcado por um empobrecimento do Império Romano. A expansão, captura de novos escravos e o enriquecimento com os saques foram reduzidos. Né? Bom, como que o Império Romano eles enriqueciam também? Era com os tributos que se pagavam, e às vezes eles atacavam reinos, e eles sabiam que os povos, os reis, eles tinham ouro escondido, né? Porque eles também acumulavam, todos acumulavam. Quando eles atacaram Jerusalém, no ano 70, né? Eles levaram muito ouro. Até o arco da vitória que eles construíram mostra uma pessoa, um soldado, né, levando um castiçal de ouro grande, quase do tamanho de um homem. Né? Isso para poder ilustrar a riqueza, né, que eles capturavam. Mas nesse período, o Império Romano está enfraquecendo. Né? Eu venho contando para vocês, junto com a história da igreja, eu venho contando que tinham muitas guerras civis, né? Romano matando romano, e isso foi enfraquecendo. E por outro lado, os bárbaros foram se fortalecendo, porque eles foram aprendendo a arte da guerra. Antes os bárbaros eram camponeses que iam lutar com os romanos, mas com o tempo eles começaram a se profissionalizar também, ganhar condição física, aprender a arte da guerra, né? E assim os romanos eles estão conquistando menos e enfraquecendo. Bom, Juliano nutria uma revolta contra os católicos. Em maio de 337, a família de Juliano foi massacrada pelo imperador católico Constâncio II. Juliano viu seu pai e mais 8 parentes que poderiam reivindicar o trono serem massacrados pelos filhos de Constantino. Bom, eu coloquei um texto aí interessante do historiador Sócrates de Constantinopla para os irmãos verem a descrição. Eu gosto sempre de colocar alguém daquela época, né, um historiador, para vocês também terem documentados por outras fontes. Então vejam o que esse Sócrates de Constantinopla diz. Escreveu em 450, ou seja, 90 anos depois. Ele diz: agora, com a morte de Constantino, que fundou Constantinopla, os soldados mataram o irmão mais novo, Dalmácio. As vidas de seus 2 filhos órfãos também estavam em perigo, mas uma doença que ameaçava ser fatal preservou Galos da violência dos assassinos de seu pai. Enquanto a ternura da idade de Juliano
né, Juliano, pois ele tinha apenas 8 anos na época, o protegia, ou seja, o fato dele ser um menino, não, esse daí não vai fazer rebelião, a gente controla ele, né? Juliano, como era menino, não foi morto, foi preso na Capadócia e foi exigido que ele fizesse a leitura das Sagradas Escrituras. Inclusive, ele vai escrever livros heréticos criticando o cristianismo depois que ele se torna imperador, né? Porque antes ele vai se desenvolver, vai chegar a ser um soldado, né? Vai, né, conviver bem com os parentes que mataram, né? O seu próprio pai e outros irmãos, ele vai conviver bem com eles, só esperando eles morrerem, até eles morrerem. Mas nesse período que ele tiver como imperador, ele vai lançar livro até fazendo crítica, sarcasmo com as escrituras. Por quê? Porque ele tinha que ler diariamente e assim guardar as escrituras. Esse era o método que eles tinham assim pensado para converter o garoto. É claro que não vai converter, né? Isso é o quê? Parece uma lavagem cerebral, né? Como que um menino que é morto, né, pelos católicos vai amar? No entender dele é o cristianismo. Meus pais foram mortos pelos cristãos, como é que ele vai amar o cristianismo? Ele não vai amar o cristianismo. Bom, o comentário prossegue. Na igreja de Roma, era comum os filósofos platônicos introduzirem uma teologia misturada com filosofia platônica. Juliano foi influenciado pelo filósofo platônico Máximo de Éfeso, com um tipo de misticismo filosófico, ou seja, paganismo. Tá bom? Ele, ao mesmo tempo que ele é criado no catolicismo, mas ele, na verdade, já está simpatizando com o paganismo. Tá bom? Máximo de Éfeso praticava a teurgia, que era uma espécie de magia fundada em relação com os espíritos celestes, ou seja, um paganismo na sua essência. Seus praticantes eram chamados teurgos, né? O mesmo historiador Sócrates de Constantinopla comenta: Máximo, o filósofo dele, de Juliano, né, recebeu, além dos princípios da filosofia, seus próprios sentimentos religiosos e o desejo de possuir o império. Ou seja, na verdade, a história é, até por um lado, bonito, né, de um menino que teve as suas famílias, seus familiares mortos, e ele consegue dar a volta por cima, né, assumir o império, e agora, assumindo o império, ele, como imperador, ele pode assumir a religião que ele quiser. Pode assumir, e pior, com um ódio terrível dos católicos. Essa história ela tem que ser contada como uma história verdadeira, porque o mundo, quando olha para essa história, ele fala: caramba, olha como o cristianismo é uma coisa horrível, tá bom? O homem, porque vocês verão, ele vai voltar com o paganismo, e ele vai ser mais simpático, por exemplo, com os judeus do que os católicos. Aí na história dos judeus, os judeus olham para essa história, é o que a história relata, eles falam o quê? Olha aí, tá vendo? Os pagãos eram mais simpáticos conosco do que os cristãos, porque Juliano ele vai favorecer os judeus, enquanto os católicos nesse período já estavam perseguindo os judeus. Bom, coloquei aí também abaixo uma outra citação do Sócrates de Constantinopla, né? Que ele diz o seguinte: quando essas coisas chegaram aos ouvidos do imperador, Juliano, entre a esperança e o medo, ficou muito ansioso para acalmar as suspeitas que haviam sido despertadas e, portanto, começou a assumir a aparência externa do que antes era na realidade. Ele foi raspado até a pele e fingiu viver uma vida monástica. Assim, por meio desses pretextos ilusórios, ele conseguiu evitar o desagrado do imperador. Olha o que ele fez, né? Ou seja, até o filósofo que, vamos dizer, cuidou dele e transmitiu até aquele paganismo para ele, certamente instruiu ele, como aquele
historiador falou em outro momento, né? Ou seja, como você pode retomar o trono? Olha, é lógico, né? Se eles morrerem, você fica quietinho no seu canto. Se eles morrerem, quem é que vai assumir o trono? É ele, né? Então, esse imperador, ele está dizendo que esse historiador, Sócrates de Constantinopla, ele está dizendo, ele fez o quê? Ele ficou quietinho, se fingiu viver uma vida monástica, né? O que os monges, que eu falei para vocês, era algo do paganismo que o catolicismo tinha adotado. O cristianismo não tem esse negócio de você viver isolado como monge, né? Tá bom? Bom, ele fingiu ser monge, ficou, né, pelas as paróquias trabalhando, estudando, né, escrevendo contra a Bíblia e contra aquele cristianismo que ele conhecia, que era o catolicismo, né? Mas ele viveu essa vida para que o imperador, vendo ele crescer, não decidisse matar ele, né? E prossegue. Agora, ele fez tudo isso por medo, mas de forma alguma abandonou sua esperança, dizendo a seus amigos que tempos mais felizes não estavam muito distantes, quando ele deveria possuir o domínio imperial. Né? Ou seja, ele está dizendo, olha, eu vou assumir o trono. E ele acaba que ele vai perseguir muitos católicos romanos, porque no entender dele, né, no caso, na verdade ele vai perseguir o cristianismo em geral, vai perseguir até católico ariano, né, até anabatistas em alguns momentos ele vai perseguir, em outros momentos ele vai favorecer os anabatistas, porque ele descobriu que os católicos romanos odiavam eles. Então, ele vai vamos dizer, prejudicar um monte de cristianismo. Né? Tá bom? O comentário prossegue. Além deste místico, Juliano era educado pelo eunuco Mardônio, que fazia uso dos clássicos pagãos na educação de Juliano. Em todo esse período, o coração de Juliano era abrasado por um ódio contra o cristianismo, pela forma como fora tratada pelos católicos. Né? Ou seja, a educação no Império Romano era uma educação pagã. Essa educação que ele está recebendo, ela foi imposta pelos imperadores, né? Pelos imperadores, para ele ficar como que controlado. E tinha que olhar também quem educava ele. E quem eram os professores? Né? Os professores eram os pagãos, né? Os professores dele contratados, tudo ensinava paganismo. Como eu tenho dito para vocês, nesse período aqui, que é o período, nós estamos estudando como período de separação da Igreja Católica para as igrejas anabatistas, esse período é que ocorre a separação em definitivo entre Constantino e Agostinho de Hipona, que é o homem que vai proibir o funcionamento das igrejas anabatistas. Né? Tá bom? Bom, então, prosseguindo na leitura, Galo, irmão de Juliano, foi agraciado com o título de imperador e colocado para liderar um exército, mas 3 anos depois foi executado. Ou seja, ele está falando, o outro se tornou soldado, né, foi lutar, o irmão que tinha sobrevivido também, mas foi executado. Né? Então, ele sabia que o plano seria executar ele também. Né? Bom, aí eu coloco aí um outro historiador também, dessa mesma época, Teodoreto de Ciro. Ele tem o livro dele também lá naqueles documentos da internet, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ele comenta assim sobre Juliano e a sua vida pagã, né? Assim, em seu caminho pela Grécia, Juliano procurou videntes e adivinhos com o desejo de saber se conseguiria o que sua alma ansiava. Ele se encontrou com um homem que prometeu predizer essas coisas, conduziu-o a um dos templos dos ídolos, introduziu-o no santuário e invocou os demônios do engano. Ou seja, ele estava confiando mesmo no paganismo para poder combater, no entender dele, o cristianismo. Porque, vamos dizer, pensando até no entendimento da pessoa, o paganismo seria algo melhor, porque a política que os papas
implantaram, vocês vão ver os papas que virão, algumas coisas que eu vou contar, além da perseguição aos anabatistas, mas coisas bárbaras que eles vão fazer, né? Ou então as pessoas que olhavam para aquele cristianismo que já estava matando pessoas, que já tinha campo de extermínio. Então, quem olhava para esse cristianismo falava, não, eu não quero o cristianismo, não quero. Por isso que até hoje os historiadores perguntam por que da mudança, né, daquela igreja sendo perseguida para o Império Romano para uma igreja perseguidora. Não, essa igreja perseguidora não é a igreja de Jesus. Bom, prosseguindo na leitura, em 355, Juliano foi chamado pelo imperador, que ofereceu a Juliano a mão de sua irmã em casamento e colocou Juliano como líder do exército da Gália, onde estavam os piores bárbaros. Bom, colocar, assim, entregar a mão da irmã dele, né, era praticamente o seguinte: olha, o império vai ser teu depois. Faltam, na verdade, 6 anos, 355, Constâncio, que é o imperador do momento, ele vai morrer em 6 anos. Então, de uma certa maneira, ele já está falando, bom, nesse tempo aí que ele está se desenvolvendo, pelo menos vou dizer para ele, depois você vai ser o imperador, né? Mas aí diz que colocou ele onde estavam os piores bárbaros, né? O comentário prossegue. Alguns historiadores afirmam que o plano do imperador era que Juliano morresse, mas ele se saiu bem como comandante e ganhou a confiança do exército, porque também outra coisa, ele diz a história realmente que ele era bem inteligente, né? Ele teve uma formação boa, ele tinha que ficar isolado, só estudando, então acaba que ele, por um lado, ele é até uma pessoa assim, admirável, né? Admirável, que parece uma pessoa oprimida, né? Porque estava sendo oprimido pelo catolicismo, né? E que de alguma maneira passa a vida estudando para se libertar e consegue se libertar. É assim que é contada a história dele. O comentário prossegue. O imperador Constâncio II ordenou que Juliano levasse o seu exército para lhe ajudar na guerra contra os persas. O exército de Juliano se recusou a apoiar Constâncio II e em 360 aclamaram Juliano Augusto, ou seja, imperador do Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Bom, é parecido com aquela guerra civil, né, diversas que tiveram antes. O risco, porque esses dois exércitos iriam se encontrar, né? Não vão se encontrar, né? Nós vamos ver por alguns motivos, mas o normal era os dois exércitos se encontrarem e acabar tendo uma guerra civil. Bom, o comentário prossegue. Constâncio II planejou um ataque às tropas de Juliano, mas acabou morrendo antes do combate. Bom, eu coloquei aí o mesmo Teodoreto de Cirro, né? Que ele diz: Constâncio, como foi narrado, partiu desta vida gemendo e sofrendo por ter se afastado da fé de seu pai. Por quê? Porque ele era ariano. Nesse período, tá bom? O império era ariano, católico ariano, e Juliano vai mudar para o paganismo. Não vai mudar para o paganismo. Em 361, Juliano chegou à cidade que Constantino construíra para ser a capital do império, Constantinopla, né? E o que os historiadores dizem é que ele era um cara admirado. Ele era um cara admirado. Considerado uma pessoa inteligente e assim, vivendo de uma maneira que ele queria, né, vamos dizer, mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa bem preparada, né? O comentário prossegue. Juliano proclamou liberdade religiosa para todos e que não favoreceria o catolicismo romano em detrimento de qualquer outro segmento, porque o catolicismo romano, o catolicismo, né, em geral, ele tinha um certo favor.
Ele tinha um certo favor. O Império Romano, ele custeava toda a construção de igrejas católicas, né? E também o salário dos ministros, tudo, né? O comentário prossegue. Não sabemos o quanto essa liberdade chegou aos anabatistas, mas o historiador Teodoreto de Cirro, em 466 d.C., relata essa liberdade religiosa. Veja, então, como a história relata. Juliano tinha informações claras sobre esses pontos e não revelou a impiedade de sua alma. Com o objetivo de atrair todos os bispos à aquiescência em seu governo, ele ordenou que até mesmo aqueles que haviam sido expulsos de suas igrejas por Constâncio e que estavam peregrinando nos confins mais distantes do império, voltassem para suas próprias igrejas. Então, por isso eu comentei, nós não sabemos se os anabatistas foram favorecidos, mas eu mostrei para vocês na história, ainda teremos outros casos, né, de anabatistas, principalmente novacianos, sendo expulsos da cidade de Constantinopla. Então, essas perseguições estavam acontecendo. E agora entra esse pagão e ele fala o seguinte, todos os pastores podem voltar. Quem eram os pastores que preferiam sair da cidade, mas não se rendiam ao culto? Porque lembre-se, o imperador era católico ariano, tá bom? Então, quem eram essas pessoas que preferiam sair peregrinando pelo mundo? Normalmente eram anabatistas. Se alguém fosse exigir de nós, olha, você agora tem que aceitar essa fé. Que fé é essa? Você tem que acreditar em purgatório, você tem que batizar recém-nascido, quando alguém morrer, você tem que fazer invocação para tirar a alma dela do purgatório, porque ela está queimando lá. Então, quer dizer, o que o cristão preferia? Ele falou, não, eu não vou pregar isso nunca. Não, pode me exilar. Então, provavelmente, assim como eu disse, não tem como provar, né? Mas, provavelmente, quem estava envolvido aqui eram os anabatistas. Porque os católicos romanos, lembre-se, eles são sempre acusados, até esse momento aqui, eles às vezes discutem com donatistas, e os donatistas acusam eles, olha, vocês herdaram a fé daqueles homens que traíram a fé durante a perseguição, e nós herdamos a fé dos mártires. Era assim que eles eram vistos, né? E a história comprova isso, né? A história comprova isso. Bom, prosseguindo na leitura. Juliano se declarou devoto de Zeus e Hélio. Bom, Hélio, lembre-se, era sim a divindade que, na verdade, seria a principal divindade no Império Romano nesse período. Lembra que eu falei para vocês no terceiro século, ali pelo ano 250 mais ou menos, era o período que estava crescendo, porque a religião dedicada a Heliogábal, que é chamado de o Sol Invicto, ou também o Deus Hélio, tá bom? Que era o Deus dos soldados, que fazia aniversário no dia 25 de dezembro, né? A Igreja Católica, contei na última aula, ela dotou do culto desse Deus Hélio. Tá bom? Então, Juliano, ele já resgatou aquele culto de Heliogábal que eu falei para vocês, era a mistura do Deus grego Hélio com o Deus cananeu Baal, tá bom? Prossegue a leitura. A história o chama de Juliano, o apóstata, mas na verdade seu tio Constantino e seus primos eram tão pagãos quanto Juliano. E segundo observamos nos diversos historiadores da época, Juliano foi o menos nocivo de todos. Isso aqui é uma verdade que a gente tem que falar, para vocês verem até a necessidade de falar. Porque os ímpios, os historiadores, eles veem isso aqui, eles não conseguem acreditar, tá bom? Que esses são seguidores das palavras de Jesus. E realmente não são. Juliano autorizou o retorno de diversos bispos. Bom, eu coloco aí também agora o historiador Teodoreto de Cirro, que diz: mas Eusébio, Hilário da Itália,
e Lúcifer. Bom, deixa eu dar até uma pausa aqui para poder explicar a vocês. O termo Lúcifer, irmãos, significa portador da luz, né? Essa palavra ela não existe na Bíblia. As pessoas dizem que ele se chamava Lúcifer antes do pecado. Não. Esse termo vai ser dado a ele na história. Depois desse período aqui, por exemplo, Lúcifer significa portador da luz. Eu não gosto de chamar ele por esse nome, tá bom? Lúcifer não significa ele. E tem até a história, nós vamos encontrar aí outros homens. Tinham homens que o nome dele era Lúcifer. Por quê? Lúcifer tem um significado em latim, portador da luz. Em algum momento da história, que até hoje eu não consegui identificar especificamente quando, até porque é difícil que a Igreja Católica vai controlar a história a partir de agora, né? Mas em algum momento da história, eles começam a chamar Satanás de Lúcifer, portador da luz, portador da luz. Quando, na verdade, esse termo é latino, esse termo não tem nada a ver com a Bíblia. Aí aqui um dos bispos que tinha sido expulso se chamava Lúcifer, né? O comentário prossegue. Que presidia o rebanho na ilha da Sardenha. Viviam na Tebaita, na fronteira do Egito, para onde foram relegados por Constâncio II, né? Para efetuar uma união entre eles, os eusebianos, ele está falando, são os membros desse bispo Eusébio, né? E os luciferianos, os seguidores daquele pastor Lúcifer, os luciferianos, procuraram descobrir um meio. Assim Eusébio implorou a Lúcifer que se dirigisse a Alexandria e aconselhe-se sobre o assunto com o grande Atanásio, pretendendo ele próprio empreender o trabalho de trazer uma reconciliação. Então, ou seja, agora Constantinopla já não era mais católica ariana, ela voltou a ser pagã. O grande investimento vai ser nos tempos pagãos. Lembre-se do que ele tinha prometido, né? Que ele falou que ele não ia beneficiar os católicos romanos, né? Até porque ele não poderia fazer uma perseguição declarada, porque, vamos dizer, todas as autoridades do Império Romano eram católicos. Mas ele poderia dizer, olha, agora como imperador, o exército obedece a ele, né? Ele disse, não, agora a minha religião voltei ao paganismo, né? Se declarou mesmo para ela. O comentário prossegue. Juliano ordenou a reconstrução de uma igreja na Batista Novaciana só para provocar os católicos, né? Essa história, porque ele, sabendo que os católicos romanos não gostavam dos novacianos, porque haviam já há 110 anos essa divisão, e a história relata que Novaciano, o homem que se separou da igreja de Roma, foi por que motivo? Foi por eles, durante uma perseguição de Décio, eles participarem de culto pagão para não morrer. Então, foi por isso que Novaciano se separou deles. E os católicos romanos, tanto ariano quanto de Roma, eles perseguiam os novacianos. Então veja o que esse historiador vai dizer. Ele diz, embora no início de seu reinado o imperador Juliano se comportasse com moderação em relação a todos os homens, ele ordenou que a igreja dos novacianos em Císico, que Eusóios havia totalmente demolido, fosse reconstruída, impondo uma penalidade muito pesada ao bispo Eleusis. Olha o que ele fez para provocar um bispo católico. Tá bom? Ele falou o seguinte, olha, vocês demoliram a igreja dos novacianos aí, vocês vão reerguer essa igreja, senão eu vou dar uma multa pesada em vocês. O imperador mandava até matar, né? Esses homens eram tudo loucos. Todo mundo sabia, né, que os familiares dele tinham sido mortos, né? E todos sabiam que ele agora iria se vingar da maneira que fosse possível, né? Então, ele está se vingando de um católico
Está se vingando de um católico que perseguia os novacianos e ele então ameaça de multa se ele não reconstruir a igreja dos novacianos. Olha só. O comentário prossegue. Certamente Juliano era conhecedor da história, que os novacianos se separaram da igreja de Roma por esta estar recebendo na comunhão pessoas que havia sacrificado aos deuses pagãos para não morrer na perseguição de Décio. Eu coloquei aqui um texto do próprio Sócrates de Constantinopla, quando ele está contando essa história. Ele diz, né, ó, Novaciano, um presbítero da igreja da cidade de Roma, separou-se dela porque o bispo Cornélio recebeu em comunhão os crentes que haviam sacrificado aos deuses pagãos durante a perseguição que o imperador Décio havia levantado contra a igreja. Ou seja, as pessoas eram recebidas sem disciplina, né? Então, é claro que era uma questão muito pesada. Alguns dizem que os novacianos não eram misericordiosos. Não é questão de falta de misericórdia, né? Aquele culto é chamado na Bíblia de culto do demônio. Então, eles, para não morrer, eles foram participar de um culto dedicado ao demônio. Sacrificar, comer das coisas sacrificadas. Então, isso era coisa muito pesada. O comentário prossegue. Juliano também planejou reconstruir o templo judeu de Jerusalém, mas não conseguiu levar esse plano adiante. Isso aqui, irmãos, eu desconfio que ele procurou na Bíblia alguma coisa que poderia, por exemplo, mexer com a profecia católica. Tá bom? Vamos mexer com a profecia católica. E ele sabia que, segundo a profecia de Jesus, né? Jesus está no sermão profético de Lucas, capítulo 21, ele diz que o templo seria destruído e Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Tá bom? Então, para os católicos romanos, o templo dos gentios já tinha completado, né? E o templo não foi, vamos dizer, reconstruído. Jerusalém continuou sem templo. Então ele tenta tomar alguma atitude para poder contrariar os católicos romanos e de alguma maneira tentar influenciar no cumprimento das escrituras, né? O comentário prossegue. Estamos diante de um herege idólatra, mas tolerante. Não existe registro que Juliano fosse um admirador dos judeus. Sendo assim, alguns historiadores acreditam que ele planejara reconstruir o templo para invalidar a profecia bíblica e provocar os católicos. Coloquei aí a citação de um historiador que diz: no ano de 361, subia a púrpura o último imperador da família de Constantino, Juliano, o apóstata, de formação helenística. Helenística é de filosofia grega, tá bom? E simpatizante de um neopanteísmo pagão, para enfraquecer o catolicismo. Note que na escrita do historiador ele colocou cristianismo, tá bom? Mas isso porque os historiadores eles não sabem diferenciar. Existiam outras igrejas cristãs, tá bom? Existiam outras igrejas cristãs, continuando na página 73. Tá bom? Então, ele chama de cristianismo, mas eu boto entre colchetes para indicar a leitura, a escrita correta, né? Para enfraquecer o catolicismo, anistiou todos os que haviam sido exilados pelos arianos, o que acabou facilitando as coisas para o credo niceno, que é o católico romano, tá bom? Que ele está dizendo, o católico romano foi beneficiado, porque antes de Juliano, qual era a religião do Império Romano? Era o catolicismo ariano. E agora, como ele acabou com toda a perseguição, os católicos romanos puderam voltar para Constantinopla, né?
Atanásio pôde então voltar do deserto, onde tinha se refugiado, e retomar a diocese de Alexandria. Juliano, porém, faleceu em 363, numa campanha contra os persas, e o trono foi ocupado pelo católico Joviano. Ou seja, esse período, né, ele foi curto. Assumiu o governo em 61 e morreu em 63. Se fosse mais longo, os católicos teriam sofrido muito, porque ele era revoltado. Continuando, a leitura diz: ao morrer Constâncio II no ano 361, Juliano sucedeu e tão pronto chegou à dignidade imperial, renunciou ao catolicismo e abraçou o paganismo, que durante alguns anos tinha caído em geral desfavor. Era até proibido, já tinha sido proibido, né? Embora restaurou o culto idólatra, não emitiu nenhum edito público contra o catolicismo, ou seja, ele também não instituiu perseguição contra os católicos. Os bispos católicos ele vai perseguir, mas ele não estabeleceu nenhuma lei contra o catolicismo. Ele falou, todos, cada um siga a sua religião. Por isso que eu digo, os historiadores eles olham com mais carinho para Juliano do que para os imperadores católicos, né? Chamou de novo os pagãos desterrados, permitiu o livre exercício da religião a todas as seitas, mas privou a todos os cristãos de cargo na corte, na magistratura ou no exército. Ou seja, o indivíduo para ser cristão nesse período, até mesmo se quisesse seguir o catolicismo romano, nesse período ele então não podia ter cargo na corte, né? Comandantes do exército teriam que sair. Era casto, temperante, vigilante, laborioso e piedoso, porém proibiu a todos os cristãos de manter escolas ou seminários públicos de ensino, privando a todo o clero cristão dos privilégios que tinham-lhes concedido Constantino o Grande. Bom, aqui citação do livro dos Mártires, extrair essa parte dele, né? Então, quer dizer, ele está nessa atitude, não botou édito contra os cristãos, mas qualquer seminário público não podia existir. Seminário anabatista não existia, porque os católicos eles não autorizavam. Então, nesse período, os anabatistas não tinham autorização para funcionar. Normalmente eles tinham problema. Aí agora ele acaba dando uma certa liberdade, tá bom? Continuando, na página 74, o historiador Sócrates de Constantinopla descreveu uma reunião entre o imperador e os judeus para tratar da reconstrução do templo. Eu acho muito importante na história, irmãos, a gente ver esses documentos, né? Isso aqui é de uma riqueza tremenda. Tá bom? Então, tanto que eu uso isso, história da igreja e história de Israel também, né? Sempre lembrando, não é que ele seja simpático ao Deus dos judeus. Ele quer, de uma certa maneira, mostrar que aquele catolicismo ou aquele cristianismo não era uma coisa boa, porque você não pode impor uma religião. Aí olha a situação que nós ficamos. Juliano estava certo. O que o cristianismo quer não é impor o cristianismo. O cristianismo ele quer liberdade para pregar. Se o mundo der liberdade ao cristianismo, vamos trazer para os nossos dias. Não? Se a Rússia der liberdade para o cristianismo, olha, vamos lá para a China. Se a China der liberdade, lá na China, a China, irmãos, talvez seja o país mais religioso do mundo. Não? Por causa do budismo e do hinduísmo. Então, coloca aqueles ismos lá, deixa o cristianismo lá, só para comparar as verdades. E nós sabemos o que vai acontecer. O cristianismo ele supera todos os outros. Né? Por quê? Porque por essa verdade o Espírito Santo de Deus tem o compromisso de zelar por ela. Né? Sendo essa verdade, iria conquistar tudo. Esse é o conquistar que Jesus fala. Mas o conquistar que os católicos romanos estão fazendo é obrigando as pessoas a se tornarem
católicos. Nós estudamos, né, estamos no ano 361, nós estudamos há cerca de 15 anos, quando os católicos proibiram o funcionamento dos templos pagãos, as pessoas, os cidadãos, eles precisavam fazer algum culto fúnebre para os seus parentes que morreram. E agora não podia mais fazer no paganismo. Mas no catolicismo tinha exatamente o que tinha no paganismo. Era o quê? Alguma ação para tentar purificar aquela alma que já tinha partido dessa vida. Tá bom? Ou seja, o paganismo do purgatório. Então, Constantino já tinha adotado essa doutrina, e nós vimos essa doutrina, ela compatibilizava. Os pagãos falavam, antes eu tinha que levar para o indivíduo ali, fazer algumas coisas, jogar umas fumaças, né, tal, e purificar a alma do meu parente. Agora é um padre que vem com incensário, que é o mesmo que ele usava no templo de Júpiter, né, aqueles incensários pagãos, é só mudar de lugar, mas o processo era o mesmo. O período que nós estamos vivendo é exatamente esse. Né? O comentário prossegue. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve a reunião entre o imperador e os judeus para tratar da reconstrução do templo. Ainda na página 74, eu reli, mas vamos prosseguir. O imperador, em outra tentativa de molestar os cristãos, expôs sua superstição. Gostava de sacrificar, ele não apenas se deliciava com o sangue das vítimas, mas considerava uma indignidade oferecida a ele se outros não fizessem o mesmo. Olha só. Não tem nem como computar isso, né? Mas o histórico que os católicos viviam já da vida de paganismo, eles foram sacrificar certamente junto com o imperador, porque era até risco de morte, né? Era até risco de morte. E como ele encontrou apenas poucas pessoas desse tipo, ele mandou chamar os judeus e perguntou-lhes por que eles se abstiam de sacrificar, uma vez que a lei de Moisés o ordenava. Bom, então, olha, os judeus eles estavam sendo perseguidos. Sempre falo com vocês, recomendo o livro A Espada de Constantino, né? Constantino e os judeus. Os judeus estavam sendo perseguidos. E porque eles eram tidos como assassinos de Cristo. Na verdade, a morte de Jesus foi, vamos dizer, defendida pelos judeus, foi feita pelos judeus. A profecia dizia isso, né? Então, a profecia dizia isso, que ele seria traído por alguém da sua casa, né? Então foram os judeus realmente, mas isso não significa perseguição a eles. Tá bom? Não significa perseguição a eles, porque as escrituras fala que eles se converterão. Tá bom? Então ele chama os judeus e pergunta a eles, né? Ao responderem que não lhes era permitido fazer isso em nenhum outro lugar além de Jerusalém, ele imediatamente ordenou que reconstruísse o templo de Salomão. Ou seja, isso talvez ele soubesse da profecia, muito provavelmente sabia, tá bom? Né, que Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se completasse. Então, ele talvez esteja realmente querendo influenciar nessa profecia. Né? Os judeus que há muito desejavam obter uma oportunidade favorável para erguer seu templo novamente, a fim de que pudesse oferecer sacrifícios, dedicaram-se muito vigorosamente ao trabalho. Além disso, eles se comportaram com grande insolência para com os católicos e ameaçaram fazer-lhes tanto dano quanto eles próprios sofreram com os romanos. Olha só o que esse historiador fala, irmãos. Isso mostra que os judeus também estavam desviados, né? A pinima, você perdoar quem estava te batendo até ontem, era muito difícil. Então, até alguns meses atrás, os católicos
estavam perseguindo os judeus. Tá bom? Agora o imperador é pagão, é simpático aos judeus e odeia o catolicismo. O comentário diz: a Igreja Católica causou um ódio tão grande em Juliano contra o cristianismo, ele odiava o cristianismo, né? Que ele escreveu uma obra intitulada Contra os Galileus. O grande assunto do livro é a atitude dos católicos de proibir o culto a outros deuses. Nessa obra se destacam algumas frases de Juliano sobre o catolicismo que ele pensa ser o cristianismo. A primeira frase de destaque é: levou à monstruosidade a fé de verdade. Ou seja, o que os católicos faziam era uma monstruosidade. Outra frase dele: uma vida baixa e negligente, e a isso quiseram chamar a mais nobre teosebia. Bom, o que é teosebia, né? É veneração a Deus, né? É venerar a Deus, tá bom? Então ele está dizendo o seguinte: uma vida baixa e negligente, é como ele descreve os católicos, tá bom? E a isso quiseram chamar a mais nobre veneração a Deus, né? Ou seja, o testemunho dos católicos era péssimo. Era péssimo. Então, por isso que o homem foi influenciado pelo mal, e até hoje essa história influencia as pessoas, porque é claro que as pessoas veem isso, elas falam: o cristianismo não é uma boa coisa, né? Bom, o comentário prossegue. Juliano acabou por instituir leis que prejudicavam católicos, a quem ele odiava, e também a outros cristãos que viviam no Império do Oriente. Vou botar mais um texto aí do historiador Sócrates de Constantinopla. Ele diz: assim, ele recorreu às seguintes medidas. Ele sabia que Constâncio II, né, havia se tornado odioso para os defensores da fé homossiana. Eu coloquei entre colchetes aí à direita para vocês. Fé homossiana significa fé de uma mesma essência, tá bom? Bom, os católicos romanos, todos que acreditavam no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né, de uma mesma essência, um Deus eterno, né, tá bom? Uma mesma essência, três pessoas de uma mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é chamado de fé homossiana, de fé homossiana. De homos vem de essência no grego, e se refere ao Pai, o Filho e o Espírito Santo serem de uma mesma essência. Tá bom? Então, Constâncio era ariano, e ele perseguia os que defendiam a fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vou colocar assim, expulsando-os das igrejas e proscrevendo seus bispos. Ele também estava ciente de que os pagãos estavam extremamente descontentes por causa das proibições que os impediam de sacrificar os seus deuses, e estavam muito ansiosos para abrir seus templos com liberdade para exercer seus ritos idólatras. O que ocorre? Eles eram obrigados a fazer o rito católico, porque os ritos antigos, quem tinha aquela fé, tá bom? Aquele rito antigo, ele queria continuar fazendo aquele rito, mas estava proibido, ele tinha que fazer do catolicismo, tá bom? O rito depois da morte, né? Hoje eles chamam de missa de sétimo dia, tal, esses ritos para tirar a alma de purgatório, né? Esse rito já vem dessa época e era do paganismo, né? E prossegue. Na verdade, ele percebeu que, embora ambas as classes nutrissem secretamente sentimentos rancorosos contra seu predecessor, o povo em geral estava extremamente exasperado com a violência dos eunucos, especialmente com a ganância de Eusébio, o oficial-chefe do quarto imperial. Ou seja, os oficiais-chefes eram todos católicos, né?
como as autoridades católicas, fossem eles bispos, fossem eles o exército, como eles tratavam o povão. Porque o povão está lá, os pagãos, eles são obrigados a seguir o catolicismo, não pode fazer os ritos antigos, então eles, morreu alguém, eles vão lá para o templo católico fazer o rito, mas eles querem voltar a fazer o rito antigo. E nesse período, né, que os católicos dominavam, eles tratavam ele, né, com muita violência, assim que está descrevendo aqui. E agora esses pagãos, de uma certa maneira, vamos dizer, eles vão estar no poder, porque o imperador já tinha proibido que cristão tivesse um cargo da corte, né, ou de liderança de exército. Então os cristãos todos já vão, de uma certa maneira, perder espaço como ele, né? Tá bom? E, quer dizer, os chefes católicos, como esse Eusébio, ele é descrito como alguém muito ganancioso. Comentário, o historiador prossegue. Nessas circunstâncias, ele tratou todas as partes com sutileza. Com algumas ele dissimulou, outros ele se juntou a si mesmo, conferindo obrigações sobre eles, pois ele gostava de afetar a beneficência. Mas para todos em comum ele manifestou sua própria predileção pela idolatria dos pagãos. Ou seja, ele gostava de demonstrar que ele era simpático a todos. Porque o paganismo é errado, né, irmãos? Mas o paganismo tinha isso, né? Olha, cada um adora o seu Deus. E o cristianismo também era assim. Só que o paganismo, quando se viu perdendo para o cristianismo, os sacerdotes pagãos, foi o que eu mostrei para vocês na história, eles acusavam os cristãos de serem o problema do império, das doenças, das derrotas nas guerras. Mas o paganismo tinha isso, todos os deuses eram respeitados. Diz a história que o próprio Constantino, certa vez ele cercou uma cidade e ele falou para os sacerdotes dele, qual o Deus dessa cidade? Aí falaram o nome lá, tal. Ele disse, olha, faz um sacrifício aí a esse Deus e eu prometo, se ele permitir que eu conquiste essa cidade, eu vou fazer um templo para ele lá em Roma. Ou seja, eu vou dar uma propina para o Deus. Literalmente é isso, uma coisa horrível, né? Mas eles acreditavam em todos os deuses, né? Pode honrar todos os deuses. E quando surge o catolicismo, não é o cristianismo, quando surge o catolicismo proibindo as outras religiões, proibindo até outros cristianismos, poxa, então isso é uma coisa estranha para o mundo. Até hoje as pessoas têm, vamos dizer, quer uma certa distância do cristianismo por conta dessa história, que não é a história do cristianismo. É a história de uma falsa igreja. O comentário prossegue, ainda na página 75. Nos primeiros séculos, os cristãos sofreram perseguição do Império Romano. No quarto século, sofreu perseguição com a Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ariana. No ano 361 da era cristã, com o advento de Juliano, a verdadeira igreja sofreu perseguição devido ao ódio gerado desse homem pela Igreja Católica. O próprio Teodoreto de Cirro, ele comenta, olha, em Ascalon, em Gaza, onde viviam os filisteus, fronteira com Israel, cidades da Palestina, homens de posição sacerdotal e mulheres que viveram toda a vida na virgindade foram estripados, cheios de cevada e dados como alimento aos porcos. Ou seja, como que os pagãos estavam tratando os cristãos pelo ódio. Quem foi essa pessoa, né, que sofreu tudo isso, né? Só Jesus. Não dá para afirmar que foi um anabatista, né? Mas são como os pagãos estão tratando os cristãos pelo ódio. E aí, no ódio, ele não vai olhar, né, se fazia parte das autoridades ou não. O comentário prossegue.
O erro dos católicos que obrigaram Juliano a estudar a Bíblia contra a sua vontade e por toda a sua infância resultou em um ódio comparável ao ódio de Herodes contra os judeus. Só que o ódio agora é contra os cristãos, né? Herodes e seu pai também foram obrigados a se converterem ao judaísmo. Isso é verdade. Herodes o pai de Herodes, principalmente, foi conquistado pelos macabeus e obrigado a se tornar a seguidor do judaísmo, né? A isso tudo, some-se o fato de Juliano ter visto os católicos matarem seus familiares. Então, tudo isso gerou um ódio nesse moço que ele acaba que está perseguindo o cristianismo, o anabatismo e outras igrejas.